Bom dia! A ideia era ter primeiro a prova e depois continuar, porque na aula eu queria começar com uma coisa que tem na prova. Pode começar. Não seja impreciso. Eu lembrei disso agora, então vamos fazer a prova agora. Sim. Bora. Uhum. Então, vamos começar? Não vai ter bom dia? Já teve. Então, estava aqui? Tava. Então, oi. Vamos... obviamente a ideia era fazer mais coisas agora na aula, mas vou tentar correr e ver pelo menos as coisas básicas que eu queria ver. Na aula passada, a gente começou a procurar o MDC de 12 e 18. A gente viu como realmente podemos definir MDC de uma maneira legal. Isso foi uma coisa que caiu na prova. E como a gente fez isso, a ideia é procurar achar todos os divisores de 12 e todos os divisores de 18. Por que isso? Porque queremos achar os divisores em comum no final das contas. Muito bem. E quais são os divisores em comum aqui? Era com certeza o 1, com certeza o 2. 3, 4, 6, 9. Ok. E cada um desses aqui, a ideia é visualizar ele, mais ou menos ele, certo? E temos essas linhas aqui, eu espero que façam sentido essas linhas que estou desenhando aqui. Ok. E... um segundo. Aqui tem todos os inteiros fazem parte do desenho, certo? Eu não desenhei eles porque não são irrelevantes para o que eu quero fazer aqui. Mas aqui, por exemplo, tem o 5, aqui tem o 7 e tem essas linhas aqui, certo? O que mais tem aqui? o 0, hein? O 0 está bem em cima, certo? Dominando todo mundo aqui. O que mais tenho? Tem o 15, por exemplo, certo? O 15 vai ser assim e blá, 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 ok? A ideia é que essa parte não me interessou aqui, quando estou procurando o MDC de 12 a 18, e por isso não desenhei. Estou enfatizando isso porque alguém tinha uma dúvida e deu uma impressão que essas linhas são construídas a partir do 12 a 18, e a resposta é não. Todos os inteiros já estão aqui, todos os inteiros já têm essa estrutura com essas linhas que já estamos vendo aqui. Só que se eu focar no 12 e 18 e quero achar o MDC deles, você vai ver todo mundo que está embaixo de 12. E nesse caso vai ser quem? Vai ser esse conjuntinho aqui, certo? E vou ver todo mundo que está embaixo do 18, que vai ser esse conjuntinho aqui. Ok? A ideia é ver quem está embaixo de ambos. E nesse caso eu vou ficar com apenas esse conjuntinho aqui. A ideia é que essa coisa é roxa, para quem não consegue enxergar isso. E uma coisa importante que quero que vocês entendam bem é que se eu chegar atrasado na aula e eu perdi essa informação que a gente está procurando o MDC de 12 e 18, e na verdade sequer tenho acesso nessa informação mais, mas eu sei que na verdade os divisores em comum desses caras que estou procurando são esses aqui, eu consigo responder qual é o MDC dos caras originais. Não depende mais de quem era escolhido aqui, o A ou o B, o 12 ou 18. Se eu ver quais são os caras divisores em comum desses inteiros, que não sei quais são, eu sei quem é o dominante aqui. Certo? Vai ser esse cara. Ficou claro isso? Talvez para uns isso é trivial. Eu acho que não é tão trivial perceber isso. Que na verdade, no final das contas, o MDC de 2 inteiros, ou de mais que 2 inteiros, se você coletar todos os divisores em comum desses caras e ficar apenas com eles, esse desenho já vai te dar a resposta quem vai ser o MDC desses caras originais, sem você saber quais foram, ok? E isso é muito importante, porque significa que se eu quero demonstrar que o MDC, que eu vou denotar assim aqui, o MDC de AB e o MDC de CD é o mesmo inteiro, certo? Ou seja, existe um certo inteiro que é MDC de AB, e esse cara também é MDC do CD. Uma maneira bem tranquila para garantir isso é falar, ok, vamos ver quem são os divisores comuns desses dois caras aqui. Vamos ver quais são os divisores em comum desses dois caras aqui. E se por acaso são o mesmo conjunto de caras aqui e aqui, eu sei que o MDC desses dois vai ser o mesmo. Por que tanto silêncio? Normalmente ia ter pelo menos barulho ruim, agora não tem nem barulho ruim. E, estranhamente isso é ruim. Ok, talvez exista
um vibe de morte depois da prova. Mas vamos acordar para não ter mais mortes na próxima prova. Entendeu o que está acontecendo? Eu estou falando aqui que é uma maneira bem legal para mostrar que o MDC desses dois caras e o MDC desses dois caras, que estou denotando assim com parênteses. Vocês podem imaginar aqui um MDC assim, MDC lá. Demonstrar que os divisores em comum desses caras aqui são os mesmos com os divisores em comum desses caras aqui. Alguma dúvida? Ok. Muita morte. Galera, por quê? Ok. Vamos ver um exemplo aqui de uma coisa bem útil para nos ajudar também a achar o MDC de duas coisas. Tenho dois inteiros AB e eu quero achar qual é o MDC deles. E a ideia seria a seguinte, observar a seguinte observação de Euclides, que é o MDC de AB é igual ao MDC de B e R. Agora, se eu parar aqui, não faz sentido parar aqui porque o R chegou do nada, onde o R é o resto da divisão de AB. E agora, para isso funcionar, eu vou precisar ter que o B é diferente de zero, ok? Isso não seria um problema, porque se o B é zero, supostamente eu já sei qual vai ser a resposta, e nem vou falar aqui, mas vocês têm um bocado de exercícios bem simples para verificar umas propriedades de MDC, e sem verificar eles não vou ficar no coração, não vou dar essa resposta, mas a ideia é que sabemos várias coisas aqui, como essas todas que estou escrevendo, e bem mais. Mas sobre isso, se não me engano, não botei algo como exercício, eu quero discutir isso com vocês. Então, se eu quero demonstrar essa coisa aqui, o que eu precisaria demonstrar? Uma maneira de demonstrar isso legal seria qual? Como? Exatamente, obrigado. Seria demonstrar, reduzir essa coisa para falar, ok, vou ver todos os divisores, acho que eu denotei assim, como divs de quem? De A, B. Que tipo de coisa é essa? De? Set de inteiros, conjunto de inteiros, muito bem. Então faz sentido me perguntar se esse conjunto de inteiros é igual com esse conjunto de inteiros. Faz sentido? Ok. E agora a pergunta é, de onde que eu vou achar essa... Como que eu vou conseguir isso? Muito bem, então a primeira pergunta seria olhar que tipo de coisas são essas, são conjuntos, então igualdade de conjuntos, preciso lembrar o que significa. Significa que cada carinha aqui está dentro aqui, cada carinha aqui está dentro aqui. Ok, vamos pegar então uma direção. Como ia começar aqui? Ninguém? Certo, esse seria o enunciado, vamos dizer, dessa parte. Não, eu quero escrever código. Não, isso é enunciado, eu quero escrever código. Seja um carinha que divide esses dois caras, vamos chamar ele de D para lembrar a palavra divisor, ou C de comum, não sei o que vocês querem, ou nenhum desses nomes é ocupado. Seja D. Certo, agora, para começar a escrever um pouco não tão detalhado, porque estou percebendo uns detalhes extremos, às vezes no Zulip, poderia falar seja D pertence aqui, certo? Mas isso ia servir o que é, depois precisaria lembrar o que significa pertencer aqui. O que significa pertencer aqui? Exatamente. Então, não faz sentido falar seja D, tá o quê? D divide A e D divide B. Vamos começar a ficar um pouco mais mid, um pouco menos low, certo? Faz sentido o que eu escrevi aqui? Ok, a partir de agora, qual é o meu alvo? Então, agora vamos ver um pouco os dados e os alvos. Dados e o alvo. Nos meus dados, eu tenho A, B, desde o enunciado. Eu tenho R. O que mais sei sobre o R? Na verdade, querendo ou não, vou ter um quociente também. Eu sei que o resto é blá blá blá. E eu ganhei um certo D, que é um inteiro. E o que eu sei sobre D é que ele divide o A e ele divide o B. Sei muita coisa. Ok? Como é o alvo? Bora acordar, bora ressuscitar. Dividir quem? R. Ok. Então, tenho duas coisas para demonstrar. Como seria? Eu quero ouvir split agora, ok? Mas tem um split aqui que acontece, beleza?
vou splitar, vou ter, primeiro jogo vai ter todos esses dados aqui, e vai ter alvo apenas esse cara. Ok? Difícil? Trivial, exatamente. Literalmente trivial, não é apenas que é fácil. Por que é trivial? Porque eu já sei que o D divide o B, meu objetivo é demonstrar que ele divide o B e mais um carinha. Então esse cara já era. Ok? Então, se eu quero ficar um pouco mais detalhado, parte D divide B, realmente é trivial. Ok. E a outra parte o que é? Ok. Como vou demonstrar essa parte? Testemunhando um K. Ok. Um segundo. Testemunhando um K é o padrão se olhar para a definição. Tem já uma outra opinião? Qual é? Não? É bom ter outra opinião aqui. Olha, muitas vezes, o melhor caminho para demonstrar algo que envolve um conceito que você conhece, por exemplo, a divisibilidade aqui, ou divide, sim, você pode usar a definição do mais, mas a gente demonstrou um bocado de propriedades sobre essa relação aqui. Então, em vez de procurar testemunhar efetivamente e reconstruir todas essas demonstrações, faz sentido usar essas coisas que a gente sabe sobre o divide para acabar com essa ideia. Talvez, Gustavo tenha uma ideia? Pode considerar o R sendo o A menos B. Perfeito. Não é que, querendo ou não, o R sendo o resto dessa coisa, sabemos algo sobre isso, certo? O A é igual B que mais R. Então, Gustavo está dizendo aqui, mas espera aí, como R é igual quem? A menos B que é. Ok? Como você continuar aqui? Qual a ideia aqui? Tem uma propriedade da divisão que se o D divide A e D divide B, então ele vai dividir o múltiplo e a soma e a subtração. Qualquer combinação linear de A e B, essa palavra bonita aqui, se eu tenho D divide A e o D divide B, para qualquer A e qualquer B, inclusive para esse A que eu tenho aqui, esse B que eu tenho aqui, o que eu posso inferir? Que o D divide AX mais BY para qualquer X e qualquer Y. A gente demonstrou isso. E como demonstramos isso? Ok. Uma maneira seria falar, primeiramente, garantir que se o D divide qualquer A, então o D divide qualquer múltiplo de A. E também garantir que ele vai dividir a soma e usar isso para demonstrar isso e tudo mais. No final das contas, em algum momento, alguém foi testemunhado, certo? Mas a ideia é que posso aproveitar isso para não ficar procurando testemunhas e tudo mais. Então, aqui uma maneira seria continuar esse texto numa maneira, vocês vão achar qual seria essa, ou poderia falar aqui como D divide A e D divide B, logo D divide essa coisa toda lá, B que mais R, não, A menos B que, mas onde que eu escrevi isso? Está escrevi aqui, certo. D divide A menos B que S é igual a R, e acabou. A demonstração foi essas 3 linhas, ok? Sim. Eu sabia que existia essa propriedade aí, mas como que eu farei para citar ela dentro da demonstração? Porque eu não sei o nome disso aí. Certo, boa pergunta. Aqui você pode contar que a pessoa que está lendo isso está bem ligada com essa propriedade. Agora, caso contrário, você vai procurar onde que foi demonstrada e citar teorema blá, página tal, sei lá o que, certo? Dúvidas do que aconteceu aqui? A demonstração parou aqui, certo? Acabamos de demonstrar aqui que para qualquer inteiro A e B, onde o B não é zero, porque não poderia pegar o resto aqui, o AB vai ser igual ao BR, ok? Faz sentido? Tudo que... Ok, beleza. E talvez isso pareça meio que um exercício assim só para praticar essa ideia que eu falei, que é uma maneira boa para demonstrar igualdade de certos máximos divisores comuns, mas é bem mais que isso, porque isso na verdade fornece o famoso algoritmo de Euclides, que é praticamente um dos primeiros algoritmos, talvez o primeiro algoritmo que conhecemos em geral. Não teria que demonstrar a volta, não? Muito bem, muito obrigado. A gente fez metade do trabalho. Qual foi essa metade do trabalho? A gente mostrou que qualquer divisor de A e B também divide o B e o R. Agora precisamos fazer a volta também, sim.
Como seria a volta? Vamos esboçar isso. Eu tenho que um certo D divide o B, divide o R, preciso demonstrar que o D divide o A e o D divide o B. Qual parte é melhor aqui começar? A segunda, certo? Já era. Já tenho novamente essa coisa, então preciso demonstrar no final das contas que o D divide o A. E a ideia é exatamente a mesma. Por que o D divide o A? Exatamente. Já que o D divide o R, o D divide o B, então o D divide toda essa coisa aqui, essa coisa A. Pronto. Mas eu realmente preciso fazer isso. Eu fiz a metade da prova agora. Ok. Então vamos descobrir o primeiro algoritmo praticamente que temos da humanidade, o algoritmo de Euclides para achar o MDC aqui. Por que isso fornece um algoritmo? Se eu quero achar, tenho A, B, quero achar o MDC dele, certo? E agora Euclides está dizendo, demonstrou que essa coisa é válida. E a partir disso, eu reduzi meu problema original de achar o MDC desses dois caras para achar o MDC desses dois caras. E por que eu estou feliz? Porque a ideia é que aqui um certo tamanho está sendo diminuído e agora posso continuar aqui a falar, ok, então nesse caso vai ser o R e R', certo? Onde o R' é quem, o resto da divisão divide o B por Q e tudo mais. Vamos fazer um exemplo que se eu tentar fazer isso na mão eu vou errar feio. Vamos dizer que quero achar o MDC de 101, é o mesmo exemplo que tenho no livro, e o 73. Então, o primeiro trabalho seria achar esse rizinho aqui. Como vou achar isso? Certo. Isso é quantas vezes o 73? Qual o quociente aqui? 1, sim. Qual o resto aqui? Não é 0, com certeza. É muito fácil, por isso estou olhando aqui no papel. 28, ok, perfeito. Esse aqui é o resto, ok? Tá de boas? Ok? Ok, e a partir disso eu tenho uma informação aqui. Na verdade eu sei que o 101, que eu estou procurando esse numerozinho, certo? Um MDC desses dois caras aqui, e agora sei que um MDC desses dois caras vai ser igual a... 78. Não, 8 é 73. E 28. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? Então, vamos lá. 73 é igual... Tantas vezes o 28? Quantas? 3. Talvez? Não, 3 não cabe, né? Obviamente 2, sim. E o resto aqui vai ser 17. Então, o que eu posso escrever aqui já? Aqui não vou repetir essa coisa aqui, certo? Porque estou escrevendo na maneira que estou escrevendo os cálculos. Essa coisa é igual a essa e essa é igual a... Ok, e agora vou fazer a mesma coisinha aqui. O 28 é igual... Cuidado, quando vocês vão precisar fazer essa coisa na mão umas vezes para ficar meio no coração o que está acontecendo. É tentoso aqui, às vezes, trocar a ordem da multiplicação, porque é multiplicação comutativa. Não caem nessa armadilha, fiquem consistentes. Não importa se você vai escrever aqui o quociente ou aqui o quociente, mas mantenha teu quociente na mesma posição, sempre para não confundir depois. Então aqui eu vou escrever 17 vezes, aqui vai ser o quociente, que é quantas? 1, certo? E aqui o resto que vai ser 11, ok? Aqui seria 17 igual... Tem mais 17, vamos lá, 11, 6. Vou escrever rapidinho o que tem aqui. 17 é 11 vezes 1, mais 6. Aqui é mais 5. Aqui é mais 1. Aqui era mais 0 no final das contas. Aqui tem 5 igual. Ok. Seria bom confirmar, porque o fato que está escrito num PDF não significa absolutamente nada. Mas eu acho que está certo. Ajuda aqui. 5 vezes 1 mais 1, e aqui seria... aqui, peraí, um segundo, vamos lá. Aqui seria 17,11. Aqui seria 11,6. Aqui seria 6,5. E aqui seria... Peraí, ai. Esse corresponde aqui, esse corresponde aqui, esse corresponde aqui. Esse, certo? 5,1. E essa seria 1,0 talvez, vamos ver.
Faz sentido? Não. Tá certo ou tá certo aqui? Então, cuidado aqui. Faz sentido que eu escrevi agora essa coisa em outra ordem, porque o quociente aqui é sempre esse carinha para mim, esse carinha é o cara que eu estou de... não sei o nome dele. O dividente, talvez. Não sei. Entendemos o que aconteceu aqui? Cadê o MDC aqui nessa toda história? Onde que fica? Então, a ideia, o Euclides está dizendo, faça essa coisa aqui, em um belo momento você vai achar resto zero, e nesse caso o teu MDC vai ser quem? O último resto antes do zero. Muito bem, e vai aparecer aqui, inclusive, o mesmo carinha. E isso talvez respondeu já na pergunta que eu tinha feito aqui. Pergunta. Se eu quero convencer que esse é um algoritmo que funciona aqui, eu preciso demonstrar duas coisas. E quase as duas são demonstradas, vou dar uma esbocinho só. Uma coisa é que a coisa que ele vai entregar para ti realmente é a coisa que você queria. Então, eu preciso demonstrar que o 1, nesse caso, realmente vai ser o MDC desses dois caras. E a gente praticamente demonstrou isso a partir dessa ideia aqui. Porque cada igualdade aqui é válida a partir do teorema que a gente demonstrou. Então, o cara que você está procurando é igual com esse cara, blá, blá, igual com esse cara no final das contas. E esse cara, o último cara tem uma pegadinha aqui. Qual a pegadinha? Não pode ser zero. Na verdade, o último cara vai ser zero. E isso significa que eu não vou ficar sempre usando essa coisinha de Euclides, esse teoreminha aqui, porque esse está pressupondo que o B não é zero. Mas eu sei isso, certo? Um A, certo? Um A. Certo? Para qualquer, a ideia é para qualquer A, o MDC de A e de zero, quem vai ser, certo? Vai ser o A. Por que vai ser o A? Já demos essa resposta que não queria dar agora. Tudo bem, mas por que vai ser o A? Eu quero achar o MDC. Vamos com o desenho de inteiros todos. Se eu pegar aqui o 0, aqui o 1, quais são os divisores de 0? Então aqui são todos inteiros, certo? Inclusive meu A. Quais são os divisores de A? São esses carinhas aqui. Ok? Então, quais são os divisores em comum do 0 e do A? Não é o próprio A, que é os divisores em comum. São todos esses caras aqui, certo? Então, obviamente, o A é o cara que vai dominar todos eles. Assim, desenhamento falando. Ok. Mas eu preciso demonstrar mais uma coisa. E essa, quando eu quero fornecer um algoritmo, corretude é a coisa que eu esbocei a demonstração agora. A outra é a terminação. Preciso demonstrar que, olha, você não vai conseguir achar um certo inteiro bem estranho, um outro inteiro, e se eu seguir essa coisa, eu vou entrar num loop infinito, em um momento não vou saber o que fazer. Então, preciso demonstrar que essa coisa termina. Em teoria, se eu ficar fazendo coisas assim, poderia esse trabalho aqui nunca terminar. Alguém tem alguma ideia por que termina? Você quase falou já, assim, qual era? Não, fale. Porque o R ele é único e ele está entre... Não, o R ele está entre A e 0. Não entre A e... Seria, sim. Cada resto que tenho aqui, certo? Aqui são os restos, certo? E cada restinho que tenho aqui, vamos chamar esse cara de R... Qual o nome que eu dei aqui? Queria usar o mesmo nome. Eu não vou achar... R0, ok. Se esse carinha é R0, esse carinha seria o R1 e por aí vai, certo? Então, cada carinha que eu tenho aqui, ele tem a propriedade que ele é, com certeza, maior ou igual de 0. E ele é estritamente menor desse carinha aqui, certo? E se eu perceber que eu comecei com um certo B, significa que o R0 vai ser entre esses dois caras. E o que eu posso falar sobre o R1? Vai ser como? Vai continuar sendo maior ou igual de 0, isso é importante. Então eu sei que, na verdade, o R1 vai ser menor de R0, que vai ser menor de B. E o que eu sei sobre o R2? E agora quero um esboço, e as duas coisas eu vou deixar vocês para demonstrar de uma maneira formal, sem esboço, mas eu queria saber qual a ideia verdadeira aqui. Por que essa coisa não pode ser infinita aqui? Vai chegar num momento que R vai ser menor do que 0.
os restos não têm espaço para continuar sempre diminuindo, porque eles são cotados por baixo a partir do zero, ou podem superar o zero, certo? E começaram todos menores de b. Então, sem pensar para ver se eu consigo elogiar mais o Euclides do que eu tenho elogiado até agora, é bem óbvio que eu tenho uma garantia que depois de tantos passos, esse algoritmo aqui não pode levar mais que tantos passos. Quantos passos são óbvios que não pode levar mais que esse passo? Quer ver mãos? Eu queria ver mãos, mas tudo bem, ok? B passos, certo? Parece que no pior dos casos, qual seria o primeiro resto? Aqui que tinha 28. Parece que o pior, desculpa, eu tenho 101 e 73. O pior dos casos, o resto seria o quê? 72. E depois de fazer isso, o pior dos casos seria o quê? 71. Ok, mesmo que pode acabar sendo grande, é garantido que termina. Observação. Quantos passos deu realmente para terminar esse algoritmo aqui para essas entradas? 7 passos, acabou. Muito melhor do que os 72, que talvez seria o meu primeiro medo, que no máximo vai dar 72. Acabou dando uma coisa bem mais curta. E é uma coisa que eu vou botar como rumo para pensar e para demonstrar algo sobre a eficiência dessa coisa. E uma pergunta é, esse algoritmo que vocês aprenderam, vamos ver agora, como se compara com o algoritmo que a gente encontrou na aula passada de criança do Brasil. Se eu quero achar um MDC. Eu achei mais difícil. Esse parece mais difícil, certo? Parece talvez que o outro é mais eficiente. Só que se você contar realmente os cálculos que acontecem, não são diferentes. São os mesmos cálculos, certo? Agora, uma vantagem que você tem se você escrever essas equações, porque você poderia, se quer escrever essas equações. E a gente vai terminar com essa ideia aqui, porque o tempo está acabando. Se você escrever essas equações, o teu objetivo supostamente era achar o MDC. E você achou, é pronto. Só que a gente demonstrou na aula passada algo muito interessante sobre o MDC, que não é apenas que ele é divisor comum e blá blá blá. A gente demonstrou que o MDC pode ser escrito como combinação linear dos dois carinhas. E nessa maneira, se você escrever tudo isso, ela te fornece uma maneira para achar o certo x e certo y. E a gente vai ver que achar os coeficientes aqui são chamados coeficientes Bezout. E a gente vai ver que, na verdade, achar os coeficientes Bezout é muito útil, tem muitas aplicações. Então, é bom saber uma maneira de achar isso. E Euclides, que fez toda essa coisa, conseguimos usar isso para achar os coeficientes. Alguém consegue ver como? Isso é o que a Yasmin tinha falado sobre o algoritmo estendido. O algoritmo praticamente é o mesmo. E a resposta já está aqui escrita. É só você fazer os passos, vamos dizer, em reverso, para conseguir... O que eu estou procurando, então, aqui? Estou procurando achar, é estranho falar isso, estou procurando dois inteiros tais que é o MDC aqui que acabou sendo 1. Quero escrever o 1 como combinação linear desses dois inteiros aqui. A pergunta é como que eu vou achar esses caras. Quando eu perguntei, vocês acharam o MDC de 12 e 18, todo mundo achou rapidinho, era, sei lá, menos 2 e 1 e pronto. E agora dá para ver que não é tão fácil. Espero, certo? Como vou fazer isso? Eu vou começar, prestem atenção, eu não vou fazer os detalhes, faz sentido fazer umas vezes esses detalhes para ficar natural. Eu vou começar na última coisa que tenho aqui, onde apareceu 1, certo? Então, eu consigo 1 como combinação linear de quem, a partir disso? De quem? Do 5 e do 6. Como posso escrever? O 1 está aqui, certo? Como posso escrever como combinação linear de 5 e 6? 6, 5, qual é o coeficiente de cada um? Está aqui. O 6 é 1, certo? E o 5 é o que é? Menos 1, certo? Porque ele vai passar por outro lado. Menos 1. Ok. E agora consegui grande coisa. O 1 é... Como escrever o 1 como coeficiente de 6 e 5. E agora eu vou fazer o que é? Vou pegar o menor desses dois caras, porque quero pouco a pouco ficar subindo. Vou falar, beleza, agora vou escrever o 5 como combinação linear de quem? De 6 e de 11. E qual coisa boa?
Se eu escrever o 5 como combinação linear de 6 e de 11, no final das contas, eu vou somar os coeficientes de 6 que vão aparecer, eu vou ter os coeficientes de 11, então eu vou ter nas minhas mãos o 1 como combinação linear de quais inteiros? De 6 e de 11, certo? Agora eu escrever 11 vezes algo, 6 vezes algo. Faz sentido o que aconteceu? E agora o que eu vou fazer depois? Vou olhar no 6, eu vou falar, por aí, esse 6 eu consigo escrever como combinação linear de quem? De 7, de 11. Praticamente é só passar cada vez esse no outro lado e fazer poucos cálculos. No final das contas, depois de 7 passos, não 7, sei lá, 6, quantas são as equações que tem aqui, eu vou achar os coeficientes que eu estou procurando. Certo? Não faz sentido gastar esse tempo para fazer isso. Eu espero que a ideia ficou clara. Se não, perguntem agora, porque é uma boa... Eu vou botar um exercício assim para fazer, assim para praticar, para ver o que está acontecendo. Mas pelo menos essa coisa deveria ficar assim, Gustavo. Tem que seguir mesmo todos esses passos, que é um trabalho, né? Boa pergunta, e é uma boa pergunta também se existe uma melhor maneira que isso para achar os coeficientes. Eu quero divulgar algo. Essa coisa que não parece muito eficiente, realmente é muito eficiente. A esperança no início era que a gente vai precisar de 72 equações, e talvez 72 equações. E, em vez disso, acabamos com 6, certo? E é um desafio bom tentar achar qual vai ser o pior caso de verdade. Por exemplo, você vai conseguir realmente achar um cara aqui onde de 28 o próximo resto vai ser 27? Não. Ok? É um exercício que eu vou botar para vocês ver como garantir certos limites bons para ganhar uma confiança que, na verdade, a coisa que temos nas nossas mãos é bastante eficiente. E a gente usa essa coisa realmente para conseguir isso. Só que a gente vai descobrir um uso bem legal disso daqui umas aulas. Dúvida? Sim? Não exatamente sobre isso, mas sobre o que você tem escrito sobre os hashes são cada vez menores e deixam um intervalo, então... Me dê o microfone para um segundo só. Por que isso foi esboço na demonstração que a gente fez aqui? Por que o quê? Não, peraí, estou falando da parte de por que a gente divulgou que essa coisa vai terminar, porque os restos não tem como ficar descendo para sempre, ficar zero. Por que isso é um esboço e não uma demonstração? Eu penso num contra-exemplo, porque se a gente pensar que eles estão sempre se aproximando de zero, uma multiplicação, por exemplo, também daria zero. Sendo que a gente sabe que se você for... Uma divisão, no caso, perdão. A gente sabe os reais, né? Mas enfim, mas se você aplicar a mesma lógica... Pois é, mas um segundo, estamos nos inteiros, certo? Nos reais não é verdade isso, você consegue achar uma infinidade de reais, mesmo todos menores de b, cada um menor do próximo, sem nunca chegar no zero, mas está nos reais, nos inteiros não conseguimos achar isso. Aqui, o fato que esse é um esboço é porque a gente argumentou aqui por uns pontinhos escondidos. Quando a gente quer demonstrar de verdade coisas que no esboço tem pontinhos escondidos, a resposta é indução, ou equivalentemente o princípio da boa ordem, certo? Então, para demonstrar realmente essa coisa... E aqui também tem os pontinhos. Quando eu falei, todas essas coisas são verdade, então essa vai ser igual à última. Aqui tem pontinhos no caso geral, R0, R1, blá, blá, pontinhos, Rn. Ok, esses pontinhos acontecem aqui. Quando você quer demonstrar isso de uma maneira formal, vamos precisar fazer indução ou usar o princípio da boa ordem ou algo equivalente. Outra dúvida? Não. Sim, acho que não temos mais tempo. Vamos parar aqui. Peraí, tem mais uma? Uma dúvida, só curiosidade. No caso, 101 e 73 vão ser primos ou não? Não, peraí um segundo. Ok. Obrigado por perguntar isso. Quando dois inteiros têm MDC 1, certo? Chamamos eles de coprimos. Então, coprimos é uma palavra que relaciona dois inteiros, certo? Não um inteiro só. Não faz sentido perguntar esse inteiro é coprimo ou não. Se dois inteiros têm MDC1, temos um nome para isso, porque isso acaba sendo muito útil e a gente precisa de um nome para referir isso. Para não ficar falando cada vez, se o x e y tem MDC1, blá, blá, blá,
a gente fala se esses y são coprimos, blá blá, significa exatamente isso. Então, mas 101 é primo e 73 é primo. Isso não é inferível a partir do que a gente fez aqui. Mas é só por curiosidade. É certo, 101 é primo, 73 é primo também, sim. Será que é? Pode ser que não é, mas acho que é. Mas o que eu quero dizer aqui é que o que a gente fez não garanta isso, certo? Ok. O 101 é primo mesmo, e o 73 é primo também, sim. Mas, ok, novamente isso não é garantido a partir disso. Outras dúvidas? Não. Até sexta.